Esta apresentação sobre a cidade entre o céu e o inferno e magia popular urbana e do São de Santo Erasmo, isto é essencialmente uma... já agora, alguém que tenha o microfone ligado, se calhar é melhor desligar os microfones. Isto é essencialmente uma apresentação sobre o tópico de magia. Agora, quando estamos a falar de magia de uma perspectiva histórica, isto é sempre um tópico um tanto ou quanto delicado. Em Portugal e Espanha, embora se calhar um pouco mais em Portugal, não tanto em Espanha, existe uma tendência metodológica, quando se está a estudar a história, de considerar magia como um tópico único e algo que se mantém ao longo da história de uma forma semi-constante. Isto é uma tendência que deriva de alguns estudos antropológicos do início do século XX, mas que uma análise ainda que preliminar de documentos históricos concretos sobre prática mágica facilmente revela que isto é falso. E magia é, de facto, algo que muda ao longo da história e que muda de acordo com contextos sociais, económicos e financeiros. Assim sendo, ao longo da história nós conseguimos encontrar várias formas distintas de prática mágica sem nenhuma real coerência interna. E inclusive, num dado período histórico, dentro da mesma, de uma única sociedade, inclusive é possível encontrar-se múltiplas formas de prática mágica de certa forma distintas umas das outras. Assim sendo, analisando processos da Inquisição da Península Ibérica e da América do Sul, é possível identificar uma forma particular de prática mágica existente em grandes centros urbanos. Algo que poderá ser chamado magia popular urbana, que é uma forma de prática mágica existente entre populações não letradas, numa tradição oral, e que aparece recorrentemente em grandes cidades. Ora, eu estudo maioritariamente a Inquisição Portuguesa, então o grande foco da minha incidência costuma ser a própria cidade de Lisboa. E focando a magia popular urbana na cidade de Lisboa, até agora eu identifiquei 87 processos da Inquisição de Lisboa que podem ser identificados como magia popular urbana. 81 destes contra mulheres e 6 contra homens. Fica então explícito que esta é uma forma de magia amplamente dominada por mulheres e há um motivo para isto, pois a preocupação principal desta forma de magia é a dominação de vontades e dominação erótica e sexual. As mulheres que são encontradas a praticar esta forma de magia frequentemente são imigrantes, muitas vezes de Castela, viúvas, filhas de marinheiros, prostitutas ou amantes de nobres poderosos. E como tal, há uma certa preocupação financeira por trás desta forma de prática mágica, em que estas são mulheres socialmente vulneráveis que desta forma tentam adquirir alguma espécie de estabilidade financeira através do controle de um homem poderoso. Estas mulheres coletivamente podem ser também chamadas mulheres erradas ou mulheres ruins. Em termos de, digamos, cosmologia, este estilo de magia não pode ser considerado como explicitamente separado de uma cosmologia cristã / católica. Na verdade, a magia popular urbana está inteiramente dependente da concepção católica de céu, inferno e purgatório, como sendo espaços espirituais populados por uma variedade de espíritos intermediários. Ou seja, digamos as três categorias base em que podemos aqui considerar que os espíritos que a magia popular urbana apela através de devoções são santos, almas do purgatório ou espíritos infernais. Para além destes, existe ainda uma série de práticas que referem ou apelam a agências um tanto ou quanto ambíguas. Existem, por exemplo, devoções a várias estrelas, algo chamado a devoção da paloma ou a devoção da porta, que são bastante recorrentes em prática popular urbana. E analisando, por exemplo, a devoção da porta, analisando um pequeno excerto, podemos identificar alguns dos elementos base de magia popular urbana e lendo: eu te meço e conjuro porta com teu portal, por onde fulano entrou, saiu e há de entrar. Eu te mando buscar com 3 enforcados, com 3 arrastados, com 3 mortos a ferro frio, por amor,
Todos 3, todos 6, todos 9 vos ajunteis, ao monte Olivete ireis, 9 varas de zimbro negro me apanhareis, na mão de Barrabás as metereis, pontas muito aguçadas lhes fareis, no coração de fulano as pregareis, para que não possa estar nem sossegar, sem me vir buscar e falar, e dar-me o que tiver, e contar-me o que souber. Ora, analisando alguns elementos deste encantamento, temos aqui a referência a 3 enforcados, 3 arrastados, 3 mortos a ferro frio. Isto, embora seja um tanto ou quanto ambíguo, porque todos os conceitos, quando estamos a falar de uma prática popular, os conceitos costumam ser fluidos e sempre difíceis de apreender, mas isto aparenta sugerir evocação a almas do purgatório ou então alguma espécie de mortos inquietos. Referências ao Monte Olivete também são muito comuns como um espaço onde os espíritos se reúnem, e obviamente referência a Barrabás. Barrabás é um personagem bíblico da história de Jesus Cristo, mas que nesta forma de magia é tratado como um espírito infernal de relevância. Focando então categorias mais tangíveis de entidades invocadas por devoções, temos primariamente então almas do purgatório, que são peticionadas por devoções simples de recitação de um determinado número de Pais Nossos e Ave Marias, que são oferecidos a uma alma ou um conjunto de almas a troco de um serviço. Alternativamente, também se pode simplesmente encomendar uma missa pelas almas do purgatório a troco de serviço, e esta é uma missa normal, comum, que simplesmente se paga numa igreja. No que toca a outras entidades, espíritos diabólicos, por exemplo, as devoções a espíritos diabólicos são particularmente mais complexas. Estas costumam envolver o uso de um fervedouro, que é uma panela colocada em cima de uma fogueira, que pode estar cheia de vinho, vinagre, azeite ou mesmo óleo, e para onde são depositadas substâncias irritantes, como pimenta, e frequentemente é também posto o coração de um galo ou mesmo de um carneiro, sendo que esse coração, à medida que ferve, esse mesmo ferver é feito para simular o ferver do coração do alvo que a devoção tenciona agarrar. Para além disto, este tipo de petições costumam incluir a oferta de pão e queijo como uma espécie de pagamento aos espíritos infernais envolvidos. Este pão e queijo costuma ser mastigado pelo próprio praticante e atirado pela janela entre as 11 e a meia-noite, sendo que se algum animal é visto na rua a comer esta ofrenda, esse animal é tido como um simulacro do espírito invocado e que isso é um bom agouro para o sucesso da devoção. Do modo geral, espíritos infernais costumam ser invocados em grupos de 3, digamos uma espécie de trindade infernal. A mais frequente será Satanás, Barrabás e Caifás. Obviamente Barrabás e Caifás, novamente, são personagens bíblicos, não tanto espíritos infernais, mas neste estilo de magia são tidos como tal. Para além destes 3, outros nomes que são comuns a aparecer aqui, que entram nestas mesmas trindades, nomes como Lúcifer ou Belzebu. Agora, para além destes, digamos, espíritos maiores, outro espírito que é invocado com muita recorrência, refere-se como Maria de Padilha. Obviamente, Maria de Padilha é, na verdade, um personagem histórico, é amante de Pedro I de Castela, do século XII. Um personagem histórico já no seu século XIV. Um personagem histórico que por si própria já tinha uma certa fama de feiticeira durante a sua vida, e depois de morrer numa altura e local que eu desconheço, o seu nome passa a aparecer em encantamentos mágicos, particularmente em Castela. Analisando os casos de magia popular urbana, é notório que as primeiras referências que encontramos a Maria de Padilha como um espírito infernal são em processos contra imigrantes castelhanos, e apenas mais tarde esta prática é assimilada por praticantes portugueses. Em particular, Maria de Padilha costuma ser invocada com a estrofe Maria de Padilha e toda a sua quadrilha. Focando agora no terceiro grupo de espíritos, e obviamente aqueles que nesta conferência mais relevância têm, santos. O uso de santos, ou a seleção de santos para práticas mágicas de magia popular urbana, tem as suas particularidades. E normalmente isto são santos que, devido à sua narrativa hagiográfica ou iconografia, podem ser identificados como santos dominadores. O mais claro exemplo disto será, por exemplo, Santa Marta, que na sua narrativa hagiográfica é narrado como ela domina um dragão no sul de França,
e como tal ela é invocada para, de igual modo, dominar corações alheios. No entanto, há aqui uma grande ambiguidade, pois esta Santa Marta é invocada com um tipo de quadras, um tipo de estrofes bastante características que colocam a sua santidade, digamos, em causa. Quadras como Marta já não a santa, senão a dia boa que leva o caldo aos enforcados, ou Marta não a digna nem a santa, senão aquela que o diabo encanta. Fica aqui um tanto ou quanto ambíguo se esta Marta invocada é exatamente Santa Marta ou se é outra concepção popular incerta de Marta. Independentemente disso, um santo de papel semelhante a Santa Marta é, por exemplo, São Leonardo, que através da sua iconografia de correntes e sendo patrono de prisioneiros e havendo cordas e sempre envolvido, também é igualmente apelado para acorrentar corações e vontades. Num tom bastante diferente, temos devoções também a São Cipriano. São Cipriano, obviamente, através da sua narrativa hagiográfica, é um santo intimamente ligado com prática mágica, mas interessantemente, nesta forma de magia, mais frequentemente as referências que encontramos a São Cipriano, ou a devoção de São Cipriano, ou a devoção do Arinol, isto é uma devoção de hidromância, que é a divinação através de olhar para a água. Muito interessante também é que estas práticas de hidromância associadas a São Cipriano têm um encantamento muito particular e identificável, que no século XIX, como por exemplo nos livros de São Cipriano publicados no século XIX, que ainda hoje é possível encontrar numa livraria portuguesa, a mesma forma encantatória de hidromância é encontrada associada à cartomância. Portanto, São Cipriano, neste estilo de magia, é constantemente associado à divinação. Para além de divinação, como é óbvio, São Cipriano está associado à oração de São Cipriano, uma oração de uso mágico em todo o Ocidente, que é maioritariamente prescrita para proteção espiritual e física. No caso particular de magia popular urbana, é proteção física. A oração não é tanto tida como uma pronunciação verbal poderosa, mas algo talismânico, ou seja, um conjunto de papéis em que a oração de São Cipriano está escrita passa a ter um valor talismânico que, sendo transportada junto com alguém, oferece algum nível de proteção espiritual e física. É possível encontrar a oração de São Cipriano na sua extensão total ou em versões mais pequenas, truncadas, que são produzidas como cartas de tocar, que é um talismã particular da época moderna ibérica. Agora, focando finalmente em Santo Erasmo, a devoção de Santo Erasmo é uma de grande recorrência e uma das mais complexas e que eu creio que, analisando-a, dá para adquirir uma certa compreensão, para além dos múltiplos elementos presentes em magia popular urbana, mas até o próprio conceito de santidade dentro deste estilo de prática mágica. Primariamente, a oração de Santo Erasmo, a devoção de Santo Erasmo, tem uma grande componente ritual, ou até cénica, se quiserem. Há um grande número de objetos necessários para realizar esta devoção, tal como uma lista de certos movimentos rituais, quer seja de mão ou de corpo, que é preciso realizar quando se faz esta devoção. Analisando um processo de Inquisição onde esta devoção é explicitada, temos uma referência, por exemplo, que pôs um fogareiro novo aceso e uma frigideira nova cheia de azeite e dentro 5 torcidas e um papel em que estava pintado um homem com outros a modo de diabos que lhe tiravam as tripas, o qual papel estava posto no chão e ao longo do papel 3 velas verdes acesas e a dita Dona Catarina andava descabelada, passeando pela casa de canto a canto, dizendo umas palavras das quais lhe não entendeu ele declarante, mais que chamar os diabos e outras vezes dizer Erasmo, Erasmo. Ora, analisando este setting ritual, esta referência aqui depois um fogareiro aceso com uma frigideira, isto é normalmente a descrição que é feita de um fervedor. Como eu mencionei, os fervedores são técnicas mágicas mais focadas na invocação de espíritos infernais, que aqui têm o seu propósito que vai ser explicitado mais à frente. Seguidamente, a referência a um papel em que está pintado o homem, isto dá a ideia de ser uma representação iconográfica de Santo Erasmo, que era necessária para a realização da devoção. Eu já encontrei várias descrições destes ícones
Infelizmente ainda não consegui encontrar nenhum, mas dá a ideia que eles eram bastante comuns e fáceis de produzir, qualquer artista podia fazer, ou então eles eram emprestados entre praticantes. As descrições que eu encontro são bastante coerentes e sugerem uma representação bastante semelhante às múltiplas representações de Santo Erasmo de Fórmia, que podem ser encontrados um pouco por toda a arte iconográfica, que basicamente representa o Santo Erasmo a ser martirizado com os seus intestinos sendo removidos por um guincho. Agora, é interessante reparar que, analisando a narrativa geográfica de Santo Erasmo, como por exemplo aquela presente no Flor Sanctorum, este de facto não é o método de martírio de Santo Erasmo. A narrativa de Santo Erasmo não é particularmente complexa. Ela descreve como Erasmo de Fórmia, em duas alturas diferentes, sofre perseguição por ser cristão. A primeira devido ao imperador Diocleciano e a segunda ao imperador Maximiliano. Nas duas vezes, Santo Erasmo é torturado, mas as torturas não surtem efeito. Das duas vezes ele é preso, mas das duas vezes é também solto miraculosamente. E por fim, no fim da sua vida, ele não chega a ser martirizado, ele morre quase como um dom divino, como se Deus o removesse do mundo. Assim sendo, esta associação de Santo Erasmo ao martírio, de os intestinos lhe serem removidos, é na verdade uma certa interpretação da sua iconografia, pois ele também é patrono de marinheiros e costuma ser representado com um pau com uma corda enrolada que é interpretada como seus intestinos. Obviamente esta confusão geográfica não é algo exclusivamente popular, isto é uma evolução da iconografia de Santo Erasmo a nível da cristandade no geral. Avançando então, a dita Dona Catarina andava descabelada e passeando pela casa de canto a canto. Isto é um passo ritual que também já encontrei várias vezes associado novamente à invocação de espíritos infernais. Dos múltiplos casos desta descrição que eu encontrei, apenas em um destes é oferecida uma explicação do que isto significa. Obviamente, sendo apenas um caso, uma explicação, será arriscado utilizar esse caso para explicar o que é que isto significa em todos os eventos em que é encontrado. Mas, independentemente, neste um caso que eu encontrei, é descrito que o ato da pessoa, do praticante, se descabelar e ficar nu da cintura para cima era uma maneira dessa maneira representar Jesus Cristo. É como se o praticante se transvestisse de Cristo para dessa maneira poder novamente invocar ou comandar espíritos rebeldes. Agora, para além do setting ritual, então a devoção de Santo Erasmo, ela própria, aquilo que é recitado durante a devoção, de certa forma segue os mesmos passos da narrativa hagiográfica de Santo Erasmo, que no fundo não é particularmente diferente da narrativa hagiográfica de muitos outros santos. Como eu mencionei, Santo Erasmo é perseguido por dois imperadores diferentes. Assim sendo, também na devoção de Santo Erasmo ela começa com a apresentação de uma certa tensão entre Erasmo e figuras reais autoritárias. Numa instância que eu encontrei, refere: a filha del rei Faraó de si se namorou, e si dela não. Ela te quis a ti, e ti não a quiseste a ela. Queixosa e enojada, a seu pai o contou. Outra instância: El rei Pia vos mandou chamar ao monte Olivete, vos mandou levar. E outra ainda: El rei Herodes vos mandou chamar para vos manifestar se quisereis ser da sua lei. Vós lhe dissestes que não, que querereis ser da lei de meu Senhor Jesus Cristo. Obviamente, os imperadores mencionados na narrativa geográfica de Santo Erasmo não são aqui mencionados. São, antes pelo contrário, reis mais, digamos, populares ou comuns na narrativa bíblica. O rei Faraó, o rei Herodes, embora devo admitir que eu não estou bem a ver a quem é que se refere rei Pia. Mas independentemente, pronto, num contexto popular é comum, quando se menciona algum rei num contexto cristão, como sendo um vilão, a tendência é chamar reis um bocado mais famosos. Seguidamente daqui, as estruturas de Santo Erasmo são enumeadas e a devoção adquire um estilo quase dialogante.
Erasmo, 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 agrilhões te puseram, outros golpes te deram, malharam e remalharam, e nestes golpes, Erasmo, que sentistes? E supostamente agora Santo Erasmo responde: senti vascas e revascas, senti ânsias e reânsias, senti ardores e fervores. Porquê? Pela filha del rei Faraó, tantas vascas e revascas, tantas ânsias e reânsias, tantos ardores e fervores, tenho certa pessoa que nomeou por outra certa pessoa que também nomeou. Esta estrutura mantém-se nas versões mais longas da devoção durante bastante tempo. Vascas e revascas, este tipo de aliterações é bastante comum em, digamos, poesia mágica. E neste processo, todas as estruturas de Santo Erasmo são enumeadas e delimitadas. Seguidamente a isto, tendo as estruturas de Erasmo sido nomeadas, são invocados espíritos infernais para transportar estas mesmas estruturas em direção ao seu alvo. Eu te conjuro, Erasmo, com quantos demónios há no rio, com quantos demónios há em becos, em cantinhos do mundo, de mar a mar, com patim, com barrabazão, com Maria de Padilha, com toda a sua quadrilha, todos juntos vos ajuntas, aonde estiver certa pessoa que nomeou, ireis a seu corpo vos recolhereis, que não possa aquietar nem sossegar, nem com nenhuma mulher gosto de tomar. Ou seja, de uma perspectiva mais global, o que esta devoção, o processo interno da devoção é: invoca-se primariamente Santo Erasmo, enumera-se as suas estruturas, seguidamente invoca-se um certo grupo de espíritos infernais, cujo objetivo é transportar estas estruturas em direção ao seu alvo. Aqui, sim sendo, Santo Erasmo serve apenas um papel de simulacro do alvo que se deseja dominar. Assim sendo, há umas certas considerações que podem aqui ser tomadas analisando a devoção de Santo Erasmo, tal como as outras várias práticas que eu mencionei, que é uma certa consideração acerca da natureza exata dos espíritos que aqui são invocados. Porque se sugere que, embora nós externamente possamos olhar e identificar determinada devoção como sendo dedicada a um santo, determinada devoção como sendo dedicada a um espírito infernal, sugere-se que esta distinção não é explícita ou clara ou firme neste estilo de prática mágica. E, particularmente, isso oferece-nos pistas para o que é a própria concepção de santidade num contexto de magia popular urbana. Analisando múltiplos processos de Inquisição, quando um praticante de magia popular urbana era sentado em frente ao Inquisidor, este frequentemente perguntava-lhe se ele achava lícito invocar os santos para fins torpes e mundanos. Esta pergunta era frequentemente recebida pelo réu com confusão. O que estava implícito nesta confusão era uma dissonância entre não só a cosmologia popular e letrada, mas também o próprio conceito de santidade. Para um inquisidor teólogo, a santidade era como se uma característica moral à qual estava associada uma espécie de favor divino para a realização de milagres, e era desta perspectiva que a sua pergunta era formulada. No entanto, o que o inquisidor não entendia era que, para um praticante popular, a santidade não era uma característica moral ou comportamental. Era antes uma característica intrínseca de um indivíduo, um espírito, objeto ou palavra, para controlar ou alterar o mundo material por meios sobrenaturais. Assim, a pergunta inquisitorial de se achava lícito invocar um santo para fins mundanos era recebida com confusão, pois a capacidade de produção de fins mundanos era, na verdade, o que na sua cosmologia popular urbana fazia de um santo um santo. Muito obrigado.